Imagine uma nação devastada por guerras e mergulhada no isolamento agrícola, um país sem dinheiro nos cofres e sem indústrias para consumir eletricidade. Agora, imagine que esse mesmo país hoje é coproprietário da usina hidrelétrica, que, por décadas, foi a mais poderosa do planeta. Uma obra de engenharia tão colossal que consome o fluxo de um dos rios mais caudalosos do mundo e foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Como um país pequeno e sem recursos conseguiu forçar um gigante continental a financiar uma obra de 19 bilhões de dólares, assumir todas as dívidas e ainda transformar água em uma fonte inesgotável de receita pura para sua economia. Você foi ensinado a acreditar que grandes conquistas da engenharia exigem impérios econômicos por trás de cada tijolo. Mas a história que ninguém te conta é que, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, as regras do jogo geopolítico foram completamente reescritas através de um acordo inacreditável que desafia o bom senso financeiro. Prepare-se para descobrir como o Paraguai dominou o curso do Rio Paraná, evitou conflitos armados e garantiu sua segurança energética eterna sem gastar um único centavo de seu próprio bolso. Para compreender a magnitude dessa façanha, você precisa voltar aos anos 60, uma época em que a América do Sul era um tabuleiro de xadrez altamente instável, dominado por tensões militares e disputas territoriais perigosas. No centro desse vulcão geopolítico estava o Salto de Sete Quedas, o maior conjunto de cachoeiras do mundo em volume de água, localizado em uma zona de fronteira indefinida entre o Brasil e o Paraguai. Entre 1962 e 1966, as duas nações viveram um litígio fronteiriço extremamente tenso sobre a soberania daquela região altamente produtiva para a geração de energia elétrica. Havia o medo real de um confronto armado. Engenheiros brasileiros chegaram a sugerir o desvio do Rio Paraná antes que ele entrasse na fronteira paraguaia, um ato de provocação que inflamou a diplomacia regional. O impasse só foi desatado em junho de 1966, com a assinatura da histórica Ata das Cataratas, também conhecida como Ata do Iguaçu. Esse documento declarou o mútuo interesse em estudar o potencial hidráulico que os dois países compartilhavam em condomínio, estabelecendo que qualquer energia gerada seria dividida em partes iguais. Mas o tabuleiro tinha um terceiro jogador atento e hostil. A Argentina observava tudo com extrema desconfiança, temendo que uma represa gigantesca controlada por brasileiros e paraguaios afetasse o curso do Rio Paraná a jusante, estrangulando seus próprios planos de navegação e energia. Ao longo da década de 70, Buenos Aires insistiu na tese de que o Brasil precisaria de consulta prévia antes de iniciar qualquer construção, uma exigência soberana que o governo brasileiro rejeitava categoricamente. A tensão diplomática na Bacia do Prata escalou a níveis críticos quando a Argentina buscou construir sua própria hidrelétrica, Corpus, em parceria com o Paraguai, exigindo que a altura de Itaipu fosse compatível para não inviabilizar o empreendimento argentino. O Paraguai, demonstrando uma habilidade diplomática extraordinária, posicionou-se no centro da disputa, negociando com ambos os gigantes para maximizar seus interesses econômicos e territoriais. A paz regional e o equilíbrio geopolítico só foram garantidos em outubro de 1979, com a assinatura do Acordo Tripartite entre Brasil, Paraguai e Argentina, que finalmente determinou os níveis de variação permitidos para o rio e estabeleceu as regras de convivência das hidrelétricas da bacia. Com o Tratado de Itaipu, assinado em 1973, e a disputa tripartite resolvida, o Paraguai não apenas consolidou suas fronteiras e afastou a ameaça de guerra, mas garantiu o direito de explorar, em igualdade absoluta com o Brasil, o potencial de um rio compartilhado. Um feito diplomático de proporções bíblicas para um país que, até então, dependia quase que exclusivamente da queima de lenha para sustentar sua modesta economia e que acabou abrindo as portas para a integração regional na América do Sul e para o nascimento do Mercosul nos anos 90. Com a segurança jurídica garantida, os engenheiros enfrentaram um desafio físico que parecia desafiar as próprias leis da física e da geologia. A construção da represa, iniciada em 1975, exigiu que o curso do sétimo maior rio do mundo, o caudaloso Rio Paraná, fosse completamente alterado de seu leito natural.
Para secar uma seção do leito original do rio e erguer a barragem de concreto em terra firme, foi necessário escavar um canal de desvio monumental, destruindo montanhas de rocha basáltica com o uso de explosivos em detonações controladas de escala assustadora. Estamos falando da remoção de 50 milhões de toneladas de terra e rocha, uma escavação cujo volume total foi 8,5 vezes maior do que o necessário para construir o Eurotúnel sob o Canal da Mancha. A logística era extrema. Para erguer o monstro de concreto, os operários trabalharam em turnos ininterruptos, sob um calor sufocante. Mais de 12 milhões de metros cúbicos de concreto foram despejados na obra, o suficiente para construir 210 estádios do Maracanã. A velocidade da concretagem era vital, mas o concreto comum, quando lançado em massas dessa espessura, gera calor extremo e se expande, correndo o risco de sofrer fissuras profundas que destruiriam a estrutura antes mesmo de estar pronta. A solução da engenharia foi genial e inédita na América do Sul. Foram instaladas gigantescas usinas de gelo no canteiro de obras, e toda a mistura do concreto era feita com água gelada e flocos de gelo para manter a temperatura perfeitamente controlada e evitar fissuras destrutivas no interior da barragem. 7 cabos aéreos colossais foram estendidos de uma margem à outra para transportar e despejar o concreto com precisão milimétrica, enquanto uma ponte exclusiva dentro do canteiro de obras conectava fisicamente os dois lados da fronteira fluvial. Mais de 40 mil trabalhadores, conhecidos orgulhosamente como barrageiros, estiveram diretamente envolvidos no esforço de construção, vivendo em vilas operárias inteiras criadas do zero na selva, com 9 mil casas construídas que deram origem a novos bairros urbanizados e impulsionaram o crescimento demográfico de cidades como Foz do Iguaçu e Ciudad del Oeste. No coração da usina, foram instaladas 20 unidades geradoras de 700 megawatts cada. Para você ter uma ideia de sua potência assustadora, o fluxo de água necessário para alimentar apenas 2 dessas unidades gigantescas equivale à vazão média total das famosas cataratas do Iguaçu juntas. Cada uma dessas turbinas exigiu transporte de altíssima complexidade técnica e montagem industrial executada sob precisão milimétrica. Quando a primeira turbina começou a gerar eletricidade comercial em 1984, o mundo testemunhou o nascimento de um titã capaz de entregar 14 gigawatts de potência instalada. Uma estrutura monumental com 196 metros de altura, equivalente a um prédio de 65 andares, projetada para transformar a força das águas no motor do desenvolvimento regional. Mas por trás desse triunfo monumental da engenharia e da engenhosidade humana, reside uma história sombria e dolorosa de apagamento violento e destruição ambiental que as narrativas oficiais tentaram esconder por décadas. Para que o reservatório de Itaipu pudesse ser formado, as comportas do canal de desvio foram fechadas em outubro de 1982, dando início ao enchimento do lago sob chuvas torrenciais que aceleraram o processo de inundação das terras ribeirinhas de forma drástica. Em poucos dias, 135 mil hectares de terras férteis foram completamente submersos pelo reservatório. Com o avanço implacável das águas, desapareceu sob o lodo o Salto de 7 Quedas, a maior cachoeira do mundo em volume de água, um espetáculo natural insubstituível, que foi destruído para sempre sob o pretexto de desenvolvimento econômico. A perda ambiental foi catastrófica. O salto funcionava como uma barreira ecológica natural que separava espécies de peixes endêmicos da bacia superior e inferior do Rio Paraná. Com o alagamento, a barreira desapareceu, provocando uma invasão maciça de mais de 30 espécies de peixes que antes estavam restritas à região jusante, desequilibrando gravemente os ecossistemas locais. Mas o custo humano foi ainda mais devastador. Mais de 40 mil pessoas, entre colonos rurais e comunidades tradicionais, foram forçadas pelas equipes estatais a abandonar suas terras sem compensação justa. Muitos agricultores desabrigados foram empurrados para a região de Guaíra, iniciando conflitos fundiários complexos que se estendem por décadas. Mas a maior violência recaiu sobre o povo indígena, Avá-Guarani, habitantes originários que ocupavam tradicionalmente aquela região há séculos. Suas terras sagradas, cemitérios ancestrais, casas de reza e sítios espirituais fundamentais foram submersos sob o reservatório sem qualquer piedade.
Sítios sagrados como Itaipait, onde os pajés conheciam os caminhos espirituais para a terra imperecível, foram sepultados para sempre sob as águas. No contexto autoritário da ditadura militar brasileira, os direitos territoriais indígenas foram sistematicamente negados, sob a premissa de que a área representava um vazio demográfico a ser ocupado para o desenvolvimento nacional. O Serviço de Proteção ao Índio e a FUNAI omitiram e negligenciaram a existência dessas comunidades, pressionando-as a migrar para reservas distantes, já destinadas a outros povos indígenas, como as reservas Caingang, gerando exílio e profundo sofrimento cultural para as gerações sucessivas que herdaram essas feridas históricas do apagamento. Famílias inteiras fugiram cruzando o Rio Paraná em canoas rumo ao Paraguai, ou dispersaram-se em pequenos refúgios sem direito à indenização ou reassentamento digno. Aqueles que tentaram resistir nas últimas faixas de terra, como em Ocoi-Jacutinga, sofreram expulsões violentas e abusos que deixaram cicatrizes permanentes. Somente décadas depois, em um reconhecimento histórico decorrente de decisões judiciais federais, perante o Supremo Tribunal Federal, o Estado brasileiro e a Itaipu Binacional pediram desculpas públicas formais ao povo Avá-Guarani por essas graves violações de direitos humanos, homologando acordos para a compra de novas fazendas destinadas ao reassentamento dessas famílias sobreviventes. Enquanto as águas cobriam a história e as florestas, um mecanismo financeiro de engenhosidade inacreditável começava a operar silenciosamente nos bastidores, revelando como o Paraguai conseguiu esse império elétrico de 19 bilhões de dólares sem gastar um centavo de seu próprio caixa. O Tratado de Itaipu estabeleceu uma estrutura jurídica absolutamente única no direito internacional, criando a Itaipu Binacional como uma entidade de natureza sui generis, governada sob um condomínio paritário de bens onde tudo, absolutamente tudo, é dividido meio a meio entre o Brasil e o Paraguai. Mas o Paraguai, sendo uma nação essencialmente agrícola na época e com baixa industrialização, não possuía capital para arcar com sua parte na construção de 19,6 bilhões de dólares. A solução desenhada no tratado foi revolucionária. O Paraguai não precisou desembolsar recursos para as obras. Todo o financiamento internacional bilionário foi garantido com o aval do governo brasileiro e da empresa estatal Eletrobras, sob a condição de que a própria usina pagaria a dívida com a comercialização de sua energia. O tratado estabeleceu que a energia gerada seria dividida igualmente em 50% para cada país, mas determinou que o Paraguai seria obrigado a ceder ao Brasil, a preço de custo, toda a energia excedente que não consumisse internamente. Como a demanda do Paraguai era extremamente baixa na época da inauguração, o país vizinho consumia apenas uma fração mínima de sua cota de 50%, cedendo cerca de 45% de toda a energia gerada pela usina para o mercado regulado brasileiro. Pelo Tratado de Tarifa pelo Custo, a energia de Itaipu não visa o lucro. Sua cobrança deve cobrir apenas o custo de exploração e manutenção, os royalties compensatórios aos municípios atingidos pelas águas de ambos os lados da fronteira fluvial e os custos financeiros da construção. E aqui reside o milagre financeiro paraguaio. O Brasil pagou integralmente por toda a operação, manutenção e dívida de construção da usina. Os consumidores brasileiros das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, através de suas contas de luz, bancaram os 63,3 bilhões de dólares necessários para quitar a dívida total de Itaipu, cuja última parcela foi finalmente quitada em fevereiro de 2023. No fluxo financeiro acumulado de 1985 a 2022, o Brasil destinou 85,7 bilhões de dólares para o caixa de Itaipu, enquanto o Paraguai, que não fez aportes diretos de capital, recebeu 5,9 bilhões de dólares líquidos a título de royalties pelo uso da água dos seus rios e pagamentos pela cessão de energia. Na prática, o Paraguai não apenas garantiu seu suprimento de energia limpa para as próximas décadas de desenvolvimento, como transformou a usina binacional em sua maior e mais lucrativa fonte de receita nacional permanente, sem desembolsar nada de seu próprio caixa nacional. Uma jogada extraordinária que impulsionou o país rumo à modernização. Agora, após meio século da assinatura do Tratado Original de 1973, a usina de Itaipu encontra-se no centro de uma nova batalha geopolítica silenciosa
e de altíssimo risco que pode redefinir o futuro econômico de ambas as nações. Com a quitação definitiva de toda a dívida de construção em fevereiro de 2023, bilhões de dólares, que antes eram destinados ao pagamento de financiamentos internacionais, foram finalmente liberados, abrindo um cenário propício para a redução das tarifas ou para o aumento maciço de investimentos na região. O anexo C do tratado, que estabelece as bases financeiras e comerciais da usina binacional, completou seu ciclo de segurança de engenharia de 50 anos e está atualmente sob intensa renegociação sigilosa entre os governos de Brasília e Assunção. O ponto central da discórdia é a soberania energética e o direito de comercialização da energia paraguaia. O Paraguai, sob a presidência de Santiago Peña, pressiona intensamente para eliminar a cláusula que o obriga a ceder sua energia excedente exclusivamente ao Brasil a preço de custo, buscando autorização para vender sua eletricidade diretamente no dinâmico mercado livre brasileiro, onde os preços são negociados de forma competitiva, ou até mesmo para exportar para outros parceiros internacionais como o Uruguai e a Argentina. Especialistas debatem 3 cenários possíveis para as novas tratativas. O primeiro seria uma nova tarifa equilibrada em torno de $15 por megawatt-hora, reduzindo significativamente os custos de geração do sistema sem impactar diretamente as contas residenciais. O segundo seria manter o modelo atual por mais 10 anos, permitindo que a infraestrutura paraguaia amadureça até que o país consiga consumir toda a energia a que tem direito. O terceiro cenário seria um aumento de tarifa, considerado extremamente improvável devido às intensas pressões políticas locais de grandes consumidores. De fato, os negociadores sabem que a energia gerada em Itaipu representa um recurso estratégico inigualável para o desenvolvimento de novas indústrias e tecnologias do século XXI. Além disso, a geopolítica externa adiciona uma camada de complexidade dramática à disputa, com os Estados Unidos demonstrando interesse explícito em ter acesso direto à energia abundante de Itaipu para alimentar novos centros de processamento de dados e projetos de inteligência artificial de alta densidade no Paraguai, oferecendo suporte ao investimento norte-americano direto. Do deserto de Sete Quedas, à monumental muralha de concreto que domou o Rio Paraná, Itaipu provou que os limites da engenharia humana são definidos pela ousadia política e pela capacidade de transformar conflitos territoriais em cooperação eterna. Enquanto os negociadores discutem em salas fechadas os novos rumos desse monumento de concreto, a pedra que canta continua a pulsar silenciosa no leito do rio, gerando a energia que move indústrias e lembrando ao mundo que, embora as fronteiras geográficas permaneçam intactas, o destino de 2 nações vizinhas permanece indissoluvelmente unido pela força silenciosa e indomável dessas águas.